Então, aqui, meninas, vamos dar seguimento aqui no nosso Harry Potter. Agora a gente vai fazer cabelinho dele, as orelhas dele e os bracinhos. Eu já adiantei aqui, ó, os bracinhos e a base do cabelo, porque são coisas repetitivas, então eu vou rolar pra vocês a receita, porque é bem facinho e a gente não vai tomar tempo da aula com isso, tá? Bracinho, a gente trabalha um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, a gente vai trabalhar 2 pontos e um aumento 2 vezes e vai ficar com 8 pontos. Depois a gente vai fazer 2 voltas de 8 pontos. E depois a gente vai fazer da volta 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ou seja, a gente vai fazer 6 voltas na cor cinza de ponto sobre ponto sobre os 8 pontos. E depois a gente vai encerrar aqui costurando os dois lados juntos com 3 pontos baixos, tá? Vai fazer 2 bracinhos iguais. E o bracinho, depois a gente vai costurar ele aqui no corpinho. Mas a montagem é tudo no final, tá? Então, vai fazer 2 bracinhos iguais. A receita do bracinho mesmo, explicando, rola aqui pra vocês, que é bem facinho de fazer. Então, vocês não vão ter dificuldade de confeccionar sozinho. A base do cabelinho é a mesma base da cabeça, tá? Então, a mesma base aqui do início de aumentos da cabeça até a carreira de número... Até a carreira de número 6 da base de aumentos, onde eu fico com 48 pontos. É a base do cabelo quadrada, tá? Então, a gente vem na receitinha da cabeça aqui, ali não, no videozinho da cabeça. Se tu tiver dificuldade em seguir a receitinha que tá aqui, ó, que é bem facinha, tu vai lá e olha como é que faz essa basezinha aqui até a volta de número 6, onde a gente tem 48 pontos. Agora a gente vai começar a subir cabelo aqui, tá? As mechas do cabelo dele. Bem facinho. É a mesma base da Mulher Maravilha para quem adquiriu o PDF e a mesma base do Avatar, que tem aula gratuita aqui também, tá? Então, aqui. Feito isso, feitos os bracinhos. Feita a base do cabelo, vamos fazer agora as orelhas dele antes da gente subir os cachinhos do cabelo, tá? Então, eu fiz aqui a marcação da minha orelha e a minha orelha eu vou trabalhar aqui, ó. Vou contar pra frente dos olhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de distância para fazer essa orelha. E aqui também o mesmo número de pontos de distância. Agora eu vou marcar aqui para baixo, ó. Eu vou marcar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Na carreira 16 é onde eu vou entrar com o marcador. E agora eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4 pontos pra fazer a orelha. Deixa eu pegar mais um alfinete aqui, ó. 4 pontinhos pra gente trabalhar a orelhinha dele aqui. Aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai contar as carreiras e vai marcar 4 pontos aqui também, ó. Mesma quantidade de pontos dos dois lados pra fazer a orelhinha dele, tá? Agora, então, vamos pegar um fio cor de pele, um pedaço de fio, e vamos botar na agulha pra gente começar a tecer a orelha. Então, aqui, ó, botei o fiozinho cor de pele na minha agulha de tapeceiro. A gente vai começar fazendo aqui a orelha esquerda dele, tá? Então, eu vou entrar com o fio aqui em qualquer lugar da cabeça, tá? Qualquer ponto da cabeça. E vou vir com o fio aqui, ó, no pontinho que eu marquei. No ponto de baixo dos 4 pontos aqui, ó. No ponto de baixo, tá? Vou puxar o fio, vou deixar um pedacinho de fio aqui, ó, pra depois eu amarrar. Agora, eu vou contar aqui, então, os 4 pontos que eu marquei, ó. 1, 2, 3, 4. Vou entrar com a agulha aqui no 4º ponto. Vou dar 2 voltas pra deixar bem firme aqui esse meu fio, ó. Vamos dar 2 laçadas aqui pra gente trabalhar dentro dessas laçadas agora, ó. E 2. Já ensinei outras vezes essa orelhinha que é bem fácil de fazer. Vou puxar aqui a tensão dos dois pra ajustar, pra que a tensão dos dois fios fiquem igual. Vou pegar a mesma agulha que eu trabalhei, entrar dentro das 2 laçadas aqui. E vou botar aqui dentro agora 6 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Vou voltar esse último ponto aqui, ó. Pegar a minha agulha de tapeceiro novamente, introduzir de novo o fio aqui. Opa.
Aqui. Agora, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo pontinho aqui, ó, dos 4 pontos de cima. E vou encontrar com esse primeiro fio aqui que eu entrei pra gente dar os nozinhos junto. Vou ajustar a tensão das duas pontas aqui pra ficarem igual. E agora é só dar um nozinho aqui, triplo, e cortar o fio. 1, 2, 3. Vou esconder o fio lá pra dentro, esse nozinho lá pra dentro do meu trabalho e cortar os excessos, tá? Então, tá pronta aqui a orelhinha esquerda. Vamos ajustar aqui o pontinho pra não ficar marcado. Agora, vamos fazer a orelhinha direita. Botar de novo o fio na agulha. Pra fazer a orelhinha direita, é o mesmo jeito de trabalhar. Vou entrar com o fio aqui atrás, em qualquer posição. A única diferença aqui é que eu vou sair, em vez de eu entrar por baixo, eu vou entrar por cima, aqui no pontinho de cima dos 4 pontos marcados aqui, ó. Vou puxar. Deixar um pedacinho ali pra gente amarrar depois. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vou passar 2 vezes a minha laçada aqui pra gente ter uma base pra crochetar. Ó, 1 e 2. Vou apertar aqui, tirar da agulha. E agora a gente vai tecer aqui dentro de novo 6 pontos baixos, igual a gente fez lá do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou voltar esse último aqui, ajustar os dois aqui, botar ele na agulha, encontrar lá atrás com o outro e amarrar. Do mesmo jeito que eu fiz antes. É muito fácil de fazer essa orelhinha, né, gente? Vou entrar aqui, ó, dentro do pontinho. Vou sair no mesmo lugar e amarrar os dois aqui e esconder. Ajusto a tensão aqui também pra ficarem igual, ó. E tá pronta as 2 orelhinhas, tá? Agora, eu vou só amarrar e esconder o meu fio ali. Ajustar os meus pontinhos aqui e daí eu volto pra gente fazer o cabelinho. Então, meninas, ó, feito e rematado aqui o fiozinho, tá pronta aqui a cabecinha do nosso Harry Potter, o corpinho com os bracinhos, que depois a gente vai costurar, né? Agora, olha só, já tá tomando forma, né? Agora, vamos começar a fazer o cabelinho dele, tá? Eu vou tirar isso aqui daqui pra gente não perder o foco no cabelo. Então, aqui. A base do meu cabelinho, então, tá finalizada. Agora, eu vou explicar pra vocês por que eu tenho esses 2 marcadores aqui no meu trabalho. Já explico pra vocês. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Essa parte aqui a gente vai deixar pra trás, tá? Porque depois aqui já começa pela costura do cabelo. Depois que eu fiz essa basezinha aqui, eu vou contar, então, aqui, ó, pra frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E vou botar um marcador aqui, tá? Colocando o marcador, eu vou contar a partir do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No 20º eu vou colocar o marcador, tá? E depois vai sobrar aqui, ó, pra frente do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Por que que eu botei esse marcador e separei 20 pontos aqui? Esta é a parte da frente do cabelinho do meu Harry Potter, tá? Quando eu botar aqui, ó, essa parte aqui é a parte da frente do cabelinho. Esta parte aqui, ó, é a parte de trás da cabeça dele. Então, aqui a gente vai fazer caixas maiores e nesses 20 pontos a gente vai trabalhar caixas menores. Então, como que eu vou fazer? Quando eu chegar aqui nesse marcador, eu vou mudar o jeito que eu tô fazendo o meu cachinho, fazendo ele menor. E aqui, daqui, nesses pontos que sobra aqui, a gente vai trabalhar do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer? Vou vir no próximo ponto que eu tenho aqui, ó, vou puxar um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3, 4, no total serão 20 correntinhas. Então, aqui, ó, eu fiz as 20 correntinhas
E agora, cuidando para não torcer as minhas correntinhas, eu vou dar uma laçada no meu trabalho. Vou contar aqui, ó. Vou vir contando 1, 2, na terceira correntinha eu entro. E vou voltar trabalhando aqui 18 meio pontos altos. Então, eu laço o fio na minha agulha, entro na minha correntinha, puxo o fio, fico com 3 laçadas e tiro as 3 de uma vez só. No total aqui serão 18 meio pontos altos. Um meio ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui, então, fechando no total 18 pontos, tá? Vou seguir assim até lá a base das minhas, do meu cabelinho, tá? No final das minhas correntinhas, ó. Só vou trabalhando meio pontos altos, um para cada correntinha, então, até chegar lá embaixo. Preta danado, né, gente? Ó, tá? Vou vir até chegar aqui. Fiz aqui o meu cachinho, então, ó, desci trabalhando em meio pontos altos, no total foram 18 meio pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na base do cabelinho, no próximo ponto, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto e faço mais um ponto baixíssimo e subo novamente as 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e vou até 20. Feitas 20 correntinhas, agora eu vou vir aqui, ó, a contar da agulha novamente. 1, 2, na terceira eu entro e volto trabalhando os pontos baixíssimos, tá? No total, então, são 18 pontos baixíssimos, não, perdão, meio pontos altos, ó. No total, são 18 meio pontos altos que eu volto trabalhando até lá a base do cabelinho, tá? Então, é um meio ponto alto para cada correntinha que eu tenho aqui, até chegar lá embaixo na base. Feita aqui, então, aos 18 meio pontos altos, eu cheguei aqui na base do cabelinho, venho no próximo ponto, fecho com um ponto baixíssimo, pulo pro próximo ponto e começo tudo de novo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a base do cabelinho com os 18 pontos aqui, ó, até chegar nesse marcador aqui, tá? Então, eu vou seguir os meus cachinhos aqui até chegar no marcador. Quando eu chegar aqui no marcador, nesses 20 pontos aqui, eu venho pra gente diminuir o tamanho do cachinho juntos, tá? E aqui, nessa outra parte, quando a gente chegar aqui, a gente faz a mesma quantidade de pontos novamente que a gente tá fazendo aqui, tá? De 18 pontinhos no cabelo. Então, eu vou seguir trabalhando até chegar no meu marcador. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês, porque aqui é só sequência, tá? Repete tudo igual até chegar aqui. Finalizei aqui, então, os primeiros cachinhos com 18 pontos, e no total até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 cachinhos. Agora eu cheguei no marcador onde a gente vai trabalhar esses 20 pontos da frente. Para trabalhar os 20 pontos da frente, a gente vai diminuir o nosso cachinho. Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Eu vou vir aqui no ponto que eu marquei, né, no primeiro ponto. E aqui eu vou subir 14 correntinhas. 2, 3, 4 e vou até 14. Feitos os 14 pontos aqui, então, ó, as 14 correntinhas, agora eu vou laçar, vou vir a contar da agulha 1, 2 na terceira e vou voltar trabalhando os meio pontos altos, só que, porém, aqui nessa parte a gente vai trabalhar 12 meio pontos altos apenas, tá? Pra parte da frente do cabelinho do nosso Harry Potter, então. Então, aqui eu vou voltar trabalhando meios pontos altos até fechar um total de 12 aqui em todas as minhas correntinhas. Feito aqui, então, os 12 meio pontos altos, venho no próximo ponto de base, faço o baixíssimo. No próximo, novamente baixíssimo, subo as 14 correntinhas e vou seguir trabalhando, então, agora aqui os mesmos cachinhos, porém, aqui eu faço só 12 meio pontos altos em cada cachinho, tá? E eu vou fazer isso até chegar aqui no outro marcador, ou seja, por esses 20 pontos, então, eu trabalho a sequência de 12 pontos nos cachinhos. Então, eu vou seguir trabalhando do mesmo jeito até chegar no próximo marcador. Quando eu chegar no marcador, do marcador pra frente, eu volto a trabalhar os cachinhos aqui, então, de 18 pontos, tá? Então, aqui, a gente segue fazendo cachos menores e depois volto a trabalhar os cachos normal de 18 pontos até o final, tá? Então, eu vou seguir o meu trabalho aqui, que são só repetições, é bem fácil de fazer. E quando eu terminar minha sequência aqui do cabelo, eu volto, então, pra gente fixar ele na cabecinha do Harry Potter. Chegando aqui no final, então, do último cachinho do meu cabelinho aqui, e eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto aqui que eu subi, e vou fechar com ponto baixíssimo e vou deixar um pedacinho de fio pra gente costurar, tá? Então, aqui, ó. Essa primeira base aqui de cima eu vou costurar, e os demais, essas partes do cabelinho são coladas, tá? Então, aqui, ó.
Depois a gente faz a costura junto e eu mostro como que eu costuro. Agora eu vou passar pra você aqui quantos cachinhos eu fiz, tá? Dos cachinhos curtos aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Dos caixinhos maiores aqui, longos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, são 15 cachos maiores e 10 menores. Agora, eu vou reservar aqui o cabelinho para depois a gente colocar na cabecinha e costurar junto. E a gente vai fazer agora, então, o casaquinho e o cachecol dele, ó. O casaquinho e o cachecol dele já estão prontos, porque como eu tive que fazer a receita, então, primeiro eu fiz a receita oficial aqui, e agora a gente vai confeccionar outro em aula com vocês, para vocês pegarem a receita, tá? Já vai ficar para minha próxima peça, que depois do Harry Potter eu vou fazer a Hermione. Daí já tá pronta as peças dela, tá? Então vamos fazer junto agora o casaquinho dele, tá? Para fazer o casaquinho dele, o fio é preto, né? Então sigam aí no fio que vocês estão trabalhando. E eu vou iniciar o casaquinho dele aqui subindo 29 correntinhas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou subir 29 correntinhas. Feitas 29 correntinhas, agora a gente vai vir aqui a contar da agulha 1, 2 na segunda correntinha e vai voltar trabalhando aqui, ó, um ponto para cada correntinha que eu tenho aqui até o final. No total aqui a gente vai fazer 28 pontos baixos, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando um ponto para cada ponto até o final das correntinhas. Feitas minhas 28 correntinhas, cheguei aqui no final, ó, vou dar uma laçada, vou girar o meu trabalho e vou voltar agora trabalhando aqui 2 pontos e um aumento. E vou seguir aqui essa sequência de 2 pontos e um aumento até o final da minha volta aqui, ó. Sempre trabalhando 2 e um aumento. E assim eu vou seguir até o final e vou terminar essa volta aqui com 37 pontos. Cheguei aqui no final da nossa volta, ó, e o último pontinho aqui a gente faz sozinho, tá? Então, a gente termina a volta aqui com um pontinho sozinho. E fecha 37 pontos no nosso trabalho. Vou dar uma correntinha para girar, vou girar o meu trabalho, e agora eu vou vir aqui e vou trabalhar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos. Feitos os meus 4 pontos aqui, agora eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou pular aqui embaixo 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono eu vou entrar. E agora eu vou trabalhar aqui 13 pontos baixos no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Feitos os meus 13 pontos, vou subir 3 correntinhas. 2, 3. Vou pular 8 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono, eu vou entrar e vou terminar a minha volta aqui trabalhando 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Uma correntinha para girar e eu encerrei essa volta aqui com 27 pontos. Agora, eu vou trabalhar sobre esses 27 pontos que eu tenho aqui, ó. Então, vou fazer os 4 pontos iniciais. 1, 2, 3, 4. Para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto também. Um ponto em cada correntinha. Então, são 3 correntinhas, são 3 pontos que eu vou fazer aqui, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer os 13 pontos que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Vou fazer um ponto em cada correntinha, 3 pontos, então, aqui, um em cada correntinha, ó. 1, 2 e 3. E encerrar com 4 pontos.
1, 2, 3 e 4 pontos. E eu fico aqui, então, com 27 pontos. Uma correntinha para girar, e agora eu vou voltar aqui trabalhando, ó. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E eu vou seguir essa sequência aqui até o final. Sempre trabalhando. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Então, vamos seguir aqui trabalhando 3 pontos e um aumento até o final dessa volta, tá? Essa volta aqui, desculpe, esqueci de dizer pra vocês, é a volta de número 5, tá? Então, vamos seguir aqui em 3 pontos e um aumento até o final. Finalizei aqui a volta de número 5, então, com 33 pontos, trabalhando 3 pontos e um aumento até aqui o final, e eu terminei aqui com 3 pontos baixos, tá? Uma correntinha para girar, e agora a gente vai trabalhar sobre esses 33 pontos, tá? Então, vamos fazer aqui no total 8 voltas de 33 pontos. Vamos da volta de número 6, que é essa volta que tô fazendo agora, até a volta de número 13, então, trabalhando um ponto para cada ponto dos 33 por 8 voltinhas, tá? Então, vou só subir o meu trabalho aqui por 8 voltas. Então, aqui, ó, fiz as minhas 8 voltas de ponto sobre ponto, e agora nós vamos fazer aqui a última volta, e já vamos fazer o acabamento junto, tá? Então, eu cheguei aqui no final da 8ª volta, vou dar uma correntinha e vou voltar trabalhando minha última volta aqui de ponto sobre ponto já com o acabamento, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que cair do lado certinho aqui, ó, onde eu tenho a parte aqui depois que eu vou trabalhar as mangas, tá? Então, a gente vai voltar aqui trabalhando essa volta de 33 pontos até lá o final, ó, 2, 13, e eu vou vir trabalhando mais uma volta, então, de ponto sobre ponto. Então, ó, voltei aqui, fiz a minha volta em pontos baixos, e agora a gente vai contornar aqui o acabamento do nosso casaquinho. Então, eu vou virar ele assim para subir na lateral aqui, trabalhando em pontos baixos. Então, eu vou vir aqui dentro do mesmo ponto, eu vou colocar mais um ponto para mim virar. E vou voltar aqui colocando um ponto baixo para cada intervalo de carreira que eu tenho aqui, ó, fazendo o acabamento em ponto baixo. Vou seguir trabalhando ponto baixo por toda essa lateral aqui, até chegar lá em cima, ó. Colocando um ponto baixo em cada espacinho que tem aqui de intervalo de carreira, ó. Vamos subindo em ponto baixo, fazendo o acabamento. Ponto baixo. Ponto baixo, e daí cheguei aqui no último pontinho, ó. Fiz o último ponto baixo, tá? Então, aqui eu subi em ponto baixo. Na parte da golinha aqui, a gente vai trabalhar em pontos baixíssimos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto da subida e vou colocar o ponto baixíssimo já, tá? E para cada ponto que eu tenho aqui em cima na gola, ó, aqueles 28 pontos iniciais que a gente tem, ó, eu vou colocar um ponto baixíssimo em cada ponto, tá? Porque aqui em cima, então, o meu acabamento é em pontos baixíssimos, pra gente dar aqui o caimento do pescocinho da gola dela, tá? Do nosso casaquinho. Vamos fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui na ponta. Cheguei aqui no final, então, ó, fiz toda a gola em pontos baixíssimos, e agora eu vou descer essa lateral igual a gente fez do outro lado, ó. Vim direto aqui no primeiro ponto, ó, e vou descer aqui fazendo pontos baixos nesta lateral agora, tá? Pra fazer o acabamento desse lado aqui em pontos baixos. Vou seguir trabalhando pontos baixos por toda a lateral até chegar aqui embaixo. Cheguei aqui no final, ó, fiz toda a lateral aqui desse lado também em pontos baixos. Agora, eu fiz o último pontinho aqui, ó, eu vou vir dentro do primeiro ponto aqui, botar um ponto baixíssimo, cortar o meu fio, e agora é só dar acabamento aqui no nosso fio, tá? Tá pronto aqui o nosso casaquinho. A base do nosso casaquinho, né? Porque agora a gente vai fazer as manguinhas, tá? Agora, a gente vai fazer as mangas. Pra fazer a manguinha, eu vou vir com o fio preto, vou dar uma laçadinha fora do meu trabalho, ó. Assim. Vou vir aqui, ó, em qualquer ponto aqui vou pegar bem no ponto do meio aqui, ó, que depois eu começo os dois lados no mesmo lugar, ó. Vou vir aqui embaixo, vou pegar aqui nas 3 correntinhas, vou pegar no pontinho do meio dos 3 pontinhos que tem aqui embaixo, vou puxar e vou fechar essa minha laçada aqui, tá? Aqui mesmo eu vou colocar meu primeiro ponto baixíssimo, meu primeiro ponto baixo, desculpe, ó. Agora, eu vou contornar aqui essa manga em pontos baixos, ó. Então, eu fiz um, vou no próximo aqui, 2, vou subir para os pontos de cima aqui, ó, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12 e 13 pontos. Cheguei aqui no primeiro ponto. Deixa eu puxar esse fio que eu iniciei aqui pra trás, porque tá me atrapalhando. Então, eu coloquei aqui na minha manguinha, ó, 13 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a gente vai trabalhar sobre esses 13 pontos que a gente preservou aqui na manguinha, tá? E no total, a gente vai fazer 7 voltas de 13 pontos. Então, a gente só vai subir aqui 7 voltinhas de ponto sobre os 13 pontos da manguinha. E depois a gente vai fazer a outra manga exatamente igual, tá? Mesma coisa que a gente faz aqui, depois a gente faz aqui. Então, vamos fazer as duas manguinhas e já retorno. Depois que eu fizer as duas manguinhas, então, ó, vou cortar o fio e daí é só a gente dar acabamento aqui nas duas manguinhas e nos fios soltos e tá pronto o nosso casaquinho, tá? Depois que eu fiz as duas manguinhas, o meu casaquinho tá pronto, é só a gente vestir nele e ele vai ficar assim, ó. Daí, aqui nos bracinhos, eu botei 2 alfinetes aqui, ó, porque depois eu vou colocar aqui embaixo da manguinha, como é uma peça decorativa, né? Eu vou colocar aqui embaixo da manguinha um pinguinho de cola pano e vou deixar eles posicionados assim, que nem eu fiz com o alfinete, pra ele ficar com o bracinho baixinho, assim, ó. Senão ele fica com o bracinho levantado, porque é curtinho o bracinho dele, né? Eu faço assim pra ele ficar bem acomodadinho, tá? E porque é uma peça decorativa, tá? Então, daí é só vestir o casaquinho nele aqui, ó. Deixa eu tirar o fio aqui do pescocinho. E tá pronto. Pra fazer o cachecolzinho dele, é um pouquinho mais chatinho de fazer o cachecol dele, porque tem bastante troca de cor. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o cachecol dele, ó. Isso aqui é o cachecol dele. Vou pegar o fio vermelho e amarelo. O cachecol dele, embora seja bem simples de fazer, ele só é mais chatinho de fazer, tá? Porque assim, ó, eu vou começar com o fio vermelho, tá? Vou dar uma laçadinha aqui, ó, fora do meu trabalho, e vou subir 3 correntinhas, porque ele tem bastante troca de cor e é uma peça pequena dele, é mais chatinho de fazer, ó. 1, 2, 3. Vou voltar aqui no segundo ponto, ó, e vou trabalhar só sobre 2 pontos. Então, vou fazer assim, ó, 1 e 2. Vou dar uma correntinha, vou girar e vou trabalhar de novo sobre os 2 pontos, ó. 1 e 2. Para cada cor, eu vou dar 3 voltas, ó. Correntinha para girar. 1 e 2. 3 voltinhas com cada cor. Depois que eu fiz as 3 voltas com a cor vermelha, eu vou vir aqui, ó, vou puxar o fio amarelo. E vou dar mais uma correntinha aqui, ó, pra girar, tá? Vou pegar essas duas cores aqui, ó, e vou apertar bem. Porque aqui, o melhor jeito que eu achei de trabalhar foi esse daqui, tá? Vocês podem, se vocês quiserem, trabalhar com fio conduzido. Eu não gostei de trabalhar com fio conduzido, ficou grosso o trabalho. Então, acho que a melhor coisa que vocês fazem é isso aqui, ó. Cortei o fio. Vou enrolar os 2 fiozinhos assim, ó. E vou botar ele aqui embaixo, ó. Porque quando eu girar agora, ó, eu vou trabalhar os 3 pontos arrematando esse fiozinho aqui, ó. O melhor jeito que eu achei de trabalhar foi assim, já arrematando os fios e cortando, ó. 1 e 2 pontinhos. Correntinha pra girar. 1 e 2 pontinhos, ó. E daí, esse daqui, eu puxo bem os dois aqui, ó, porque eles já estão bem arrematados, né? E corto eles aqui, ó, que eu já caminhei um pouquinho com eles. E vou fazendo e vou cortando pra não ficar fio solto aqui, ó. Tá? Esse foi o melhor jeito que eu achei de trabalhar, tá? Se vocês quiserem, vocês podem trabalhar com fio conduzido. Fiz um com fio conduzido, achei que ficou grosso, não ficou bom. Então, eu já fui fazendo e fui rematando assim, pra não ficar tão ruim de rematar tudo no final, ó. Correntinha, giro, volto. 1, 2. Depois que eu fiz as 3 voltas aqui, volto pro fio vermelho. É mais chatinho de fazer desse jeito, tá? O fio conduzido, com certeza, é mais fácil, mas não fica legal o trabalho, tá? Ele fica grosso, não fica legal. Vou enrolar bem aqui, ó, pra me trancar agora, quando eu for trabalhar aqui, ó,
eu já tranco ele aqui. Ajusto a tensão de todos os fios aqui, ó. Então, eu já vou fazendo e vou rematando, que daí não me dá trabalho depois, ó. E vou trabalhar aqui, ó. Porque é só por 2 pontinhos que a gente trabalha. Só tem um pouquinho de paciência, que não é difícil de fazer, tá? Na verdade, é bem fácil de fazer. A única coisa aqui é que a gente tem que ir levando, trabalhando os fiozinhos assim, ó. Porque é só por 2 pontos que a gente trabalha, ó. Fiz muito apertado esse. E 2. E cada 3 voltas eu troco o meu fio, tá? Daí, esses aqui que eu já fui rematando, ó, eu já vou cortando. Daí, também não dá, no final, um monte de fio pra cortar, tá? Chego no final de cada carreira, dou uma correntinha, giro e volto, trabalhando sobre os 2 pontos. 3 voltas pra cada cor, tá? É só isso aqui que a gente vai fazer, é bem fácil de fazer. Como eu falei, a parte mais chatinha mesmo aqui é essa troca de cor toda hora, mas como o cachecol dele é assim, não há o que se fazer. Temos que fazer a troca de cor. Quem quiser, pode levar fio conduzido, tá? Aqui eu já vou trocar de novo, ó. Cada 3 voltas, então, eu troco a cor. E eu fiz aqui no total, ó, 63 voltas, tá? Então, eu faço 63 voltas do cachecol dele, trabalhando sobre os 2 pontos e sempre já... E assim, realmente, é o jeito mais fácil que eu achei de fazer, tá? Não gostei de levar em fio conduzido, mas se vocês quiserem trabalhar fio conduzido, fiquem à vontade, tá? Fez aqui o cachecol dele, que é mais fino e comprido mesmo. Botei o casaquinho, então, a roupinha dele aqui, ó, já tá pronta, ó, tá? Depois a gente vai dar uma volta aqui no cachecol dele, no pescoço dele, e amarrar aqui na frente, tá? Mas antes, nós vamos fazer a costura do cabelinho dele e o bordadinho no rosto dele pra gente começar a finalizar.